Boa tarde, são 12 horas e 15 minutinhos cravados na grande Fortaleza, capital do meu Ceará, quarta capital do meu país. Graças a Deus, que orgulho, tenho orgulho, sinceramente, de ter nascido nesta capital. Capital litorânea, capital do sol. Parabéns, Fortaleza. Que Deus abençoe. Tenho um grande sonho de fazer com que esta capital, não eu, mas todos aqueles que têm tido carinho e respeito aos nossos projetos, juntar-nos e realizarmos uma grande obra para o nosso Deus nesta cidade tão bela, que merece um avivamento com responsabilidade, não um avivamento falacioso, bravatas, mas um avivamento real. Avivamento com seriedade e respeito. E quero convocar a todos para hoje à noite, nosso grande culto de ensino no Santuário Canaã, todos convocados, liderança e membresia, para um grande culto. Este culto da sexta tem se tornado um culto muito especial. É um culto maravilhoso. Maravilhoso. Também quero já aproveitar e informar aos irmãos que a partir de amanhã, o entorno do Castelão nos trará alguns transtornos durante a semana, não é? As obras dos túneis iniciaram-se para valer e vão se iniciar para valer amanhã, né? Então os horários de pico devam ser evitados passar por aí. Vamos começar a usar mais a avenida ali, vai para o Castelão e retorna, vem por aqui, né? Os irmãos que moram ali em Messejana vão começar a trabalhar para vir por dentro, pela perimetral, sai aqui no Sara, Kubitschek, e sai aqui por trás do templo, né? Os irmãos que moram aí nesta área. Os irmãos que moram na área da Aldeota e Meireles, mais aqui no centro, vem. Pode vir pela 116, entrar para o aeroporto e vem para cá, fica mais fácil. Esse pedaço aí, durante esses 90 dias, ficará muito ruim para transitar, né? Vai ficar transitável, sim, mas no horário de pico, principalmente à noite, na sexta-feira, é complicado. Ok? E isso é para benefício nosso. Isso aqui vai ficar lindo, muito bonito, muito bonito. Daqui onde eu estou, ali do Castelão, devo dar aí uns 300 metros, vamos ter um T de túneis, né? Coisa linda, vai ficar muito bonito. Obrigado, Deus, por ter reservado este local para nós. Um local bonito, centro, coração de Fortaleza. Coração de Fortaleza não é o comércio. O comércio está a 3, 4 quilômetros, 2, 3 quilômetros da praia. Então, Fortaleza está no início ali, né? Se medir, puxar assim o compasso, lembra do compasso? Vai dar o centro de coração geográfico de Fortaleza, vai ser aqui. Está sendo aqui. E a gente convoca todos os irmãos para o nosso culto de hoje. Conosco hoje, nesta sexta-feira emblemática, quando a imprensa mundial traz a notícia do relatório de 300 páginas que está sendo levado à imprensa, ao conhecimento da imprensa, o relatório que fez o Papa Bento XVI renunciar. E o texto de 300 páginas informa que o lobby gay, interessante que o lobby gay é dentro do Vaticano, foi entregue em dezembro ao Sumo Pontífice. Eita Deus do céu, negócio muito sério, né? Muito sério. E este momento célere da história mundial, né? Estamos sendo uma geração, uma sociedade que está fazendo história. Daqui a 50 anos, Jesus não estiver vindo, os livros escolares de sociologia, psicologia, filosofia estarão debatendo este assunto. A renúncia papal. Interessante é que no interregno aí de uns 10, 15 dias,
nós teremos duas decisões importantes. Estaremos conhecendo o novo Papa e estaremos conhecendo o novo presidente da Convenção Geral das Assembleias do Brasil, né? E os dois lados estão, por incrível que pareça, não sei qual a razão dessa coincidência, os dois lados estão em terreno movediço, né? Pantanoso. Se lá tem notícias escandalosas de corrupção, principalmente na área sexual, lá de cá tem também notícias ruins, principalmente na translocada e pandemônica motivação pelo poder. Coisa terrível. Enquanto isso, Jesus está dizendo, estou fora disso aí. Meu caminho é estreito, a porta é estreita. Glória a Deus. O caminho de vocês é largo, a porta de vocês é espaçosa e leva muitos para a perdição. O meu caminho é da simplicidade, o meu caminho é do jumentinho e não das aeronaves. O meu caminho é de pedra como travesseiro e não bangalôs, ricos chalés, apartamentos de cobertura, às custas dos inocentes e dos ingênuos. O Senhor está dizendo, meu caminho não explora, não. Meu caminho, ao contrário, multiplica pães e peixes e alimenta os pobres. No meu caminho, eu não prometo salvação paga. Eu prometo salvação através da renúncia. Quem não deixar amor de pai, mãe, bens, patrimônio, conceitos, ideologia, filosofia, crendices, achismos, em favor de mim, não é digno de mim. O caminho do Senhor é tão estreito que ele diz, aquele que me negar diante dos homens, também negarei diante do meu Pai que está nos céus. E aí entra um contexto teológico de briga. Por exemplo, esse negar é dizer, não, eu não sou evangélico, não sendo, porque teve um apóstolo na palavra que negou o Senhor, e o Senhor foi atrás dele. Chamava-se Pedro. Ou negar estar nas atitudes, nas ações, porque sabe fazer o bem, mas não faz, conhece a verdade, mas não vive. Eita Deus! Então estamos aqui hoje com dois historiadores, Jeová Mendes, que falará um pouco sobre esta situação vexatória em que este pobre homem está a passar, Bento XVI, e Carlos Castro, que traz alguns detalhes sobre o que foi e o que era e como era para ser de uma convenção em 1930, quando naquela época se decidia qual seria o rumo e o futuro da Assembleia de Deus no Brasil. Jeová Mendes, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Guedes, pastor historiador Carlos Castro, pastor Davi Bossó. Na verdade, hoje os jornais trazem aquilo que eu havia comentado semana passada aqui. Eu disse que, dentre os muitos lobbies que estavam se apresentando no Vaticano, o que mais pesa, nós sabemos que é o lobby gay. Está aqui. Vaticano, escândalo de corrupção e sexo fez Papa renunciar, diz o jornal. Isso aqui está na República. Sustenta que os cardeais constataram a existência de vários grupos de pressão dentro do Vaticano, entre os quais um sensível à chantagem por sua homossexualidade. Então o Papa Bento XVI, que é um homem sério, um homem que vem de tem uma longa história, né, que se ordenou padre em 1954, que se tornou cardeal em 1977, com 50 anos de idade, o mais jovem dos cardeais, da corte cardinalícia do Colégio dos Cardeais,
um homem de princípios elevados, que sempre preservou os valores espirituais e doutrinários do cristianismo, hoje se vê pressionado, acuado para liberar, né, algumas determinações que estão sustentadas dentro da palavra de Deus, da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Seria uma insensatez, não só do Papa, mas de qualquer outro líder mundial, que ousasse abolir, ousasse abjurar de alguns preceitos que estão contidos nas Sagradas Escrituras, leis, determinações, paradigmas que vêm lá dos tempos imemoriais, desde a época de Moisés, o período, ou seja, 3.500 anos atrás, é muito tempo, 35 séculos de história, em que Moisés estabeleceu os dogmas, quando recebeu lá no Monte Sinai, todos aqueles preceitos dogmáticos e doutrinários do Pai Eterno, transmitido aos filhos de Israel, e foi através dos filhos de Israel que o cristianismo chegou até nós, que somos gentios, que fomos alcançados pela graça, pela misericórdia, tornando-nos filhos de adoção, né? Então esses valores não podem ser implodidos, esses valores não podem ser, digamos assim, jogados na lata do lixo, não podem ser abjurados, pelo contrário, tem que ser preservados. E, infelizmente, existe uma parcela de gente nesse planeta, são milhões de pessoas insensatas, pessoas que não valorizam a palavra de Deus, pessoas que consideram a Bíblia um livro qualquer, né? Eu vi na Praça de São Pedro muitas faixas lá, as pessoas pedindo para rasgar a Bíblia, mulheres tirando as suas roupas, suas vestes íntimas, para provocarem exatamente o somo putífice. Então existe muita gente no planeta, são milhões de pessoas que já abjuraram da Bíblia, pessoas que já rasgaram a palavra de Deus e que nela não se espelham, mas pelo contrário, se espelha nas suas próprias conveniências, se espelha exatamente nos seus próprios desejos carnais. Portanto, o Santo Padre vai sair e vai ficar na história como um homem que não cedeu aos impulsos de Satã, um homem que não cedeu diante da voluptuosidade da filosofia humana, dos conceitos humanos, que quer abolir as determinações divinas traçadas desde os tempos imemoriais, como diz a Bíblia, nos longínquos tempos de Deus. Né, pastor José? Muito bem, João Mendes. Nós estamos há alguns dias, né? Dia hoje, 22, daqui a 6 dias. Daqui a 6 dias, ocorre a renúncia, já começa o processo para a eleição do novo Papa. Já tem vários ou muitos cardeais lá em Roma, né? Já conversando, né? E nessas conversas, a imprensa mundial, se você leu, se você descobriu, tem mencionado algum nome? Pastor, existe na realidade 5 candidatos muito bem cotados. Ninguém pode dizer que vão ser eles, mas são cotados. Poderá haver surpresa, por exemplo. Qual seria a surpresa nesse conclave? Seria a eleição, por exemplo, de Francis Arinze, que é o cardeal negro da Nigéria, que eu acho até difícil, mas também não é impossível, né? O cardeal Arinze e também o cardeal de Gana, Peter Turkson. São os 2 cardeais negros. Dos 118 cardeais, nós temos 2 que são negros. Um da Nigéria e outro da República de Gana. Da América Latina também tem alguns candidatos que pesos pesados. Um da Argentina, eu já falei aqui que é Leonardo Sandri, que é diplomata de carreira, tem 65 anos, muito bem cotado, tem trânsito livre dentro da Cúria Romana. E temos também Rubens Salazar, que é cardeal da Colômbia, que também é diplomata. Mas aquele que representa a ala europeia, que tem um percentual, um total de 62 cardeais, que é a Cúria Europeia, que pesa muito, que são cardeais brancos, ingleses, belgas, franceses, né, italianos. Nós temos 62 cardeais. E nessa cúpula de 62 cardeais, pastor José, nós temos exatamente o cardeal, o bispo, o arcebispo de Milão, que é Angelo Escola, que é muito bem cotado e, por sinal, muito amigo do Papa Bento XVI. Mas eu tenho informações preciosas de que o Papa está saindo, mas na eleição ele tem exatamente 86 votos. Quer dizer, 86 cardeais estão chegando para o Santo Padre. Santo Padre, estamos do seu lado. É como se assim, o que o senhor indicar, nós iremos votar nele. É praticamente cartas marcadas. Então o Papa já sabe, ele vai dar sugestão, é fulano de tal, isso aqui é a pessoa da minha predileção, é um homem conservador, é um homem moderado, é um homem equilibrado, e um homem de uma certa idade,
E no caso do Angelo Scola, ele é um cardeal muito competente, e também Leonardo Sandri, representando toda a América Latina, mais competente do que mesmo os nossos 5 cardeais que existem no Brasil. É um cara muito culto, fala 18 línguas, que é exatamente Leonardo Sandri, da Argentina, e o outro é Rubens Salazar, que fala 9 línguas, né, que também é muito competente, é diplomata de carreira e é secretário particular do Papa Bento XVI. Eu quero fazer uma pergunta para o Jeová. Pois não. Assim, o Peter Turkson, ele parece que é um pouco da ala progressista. Saiu um vídeo dele aí. Ele é um pouco né, progressista. Dizendo, e aí ele deu a entender o seguinte, que a igreja poderia pegar em armas. Ele disse que não era a intenção dele e tal. E foi ele que disse. Ele preside uma comissão, né? É a comissão. Justiça. Exatamente. Justiça eclesiástica. Eclesiástica, social e tal. Muito voltado para o social. Ele disse que o mundo, através dessa comissão, ele disse que o mundo deveria ter um governante único. Isso aí saiu da comissão dele. Agora, esse que você falou que é amigo do Papa, que fala 9 línguas, né? Exatamente. E é Rubens Salazar, da Colômbia. Não, o italiano. Tem o O italiano é Angelo Scola. O Angelo Scola. E tem uma reivindicação dos italianos que eles querem outra vez um Papa italiano. Pesa muito. Pois é, porque teve um polonês, né? Um alemão, e agora eles queriam de novo o Papa italiano. E tem também a reivindicação dos americanos para um Papa americano, porque eles nunca tiveram. E segundo, eu li no artigo, diz que, olha, se vocês querem um Papa para dialogar com todas as culturas, nada melhor do que um Papa americano, porque nós somos o centro mais democrático do mundo. Qual análise que você faz aí? Você acha que sai o Papa italiano dessa vez? Pastor, tem tudo para sair um Papa italiano, com certeza. Porque a Cúria, como eu falei, é composta por 62 cardeais. E pesa muito, é a Cúria Europeia. A não ser que tenhamos uma surpresa, né? Por exemplo, se for eleito um Papa dos Estados Unidos, vai ser o primeiro na história, né? E aí ninguém sabe quais seriam os rumos da Igreja Católica, porque há um temor na Cúria Romana de botar um Papa, por exemplo, dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm aquela imagem da liberdade excessiva, né? E eles têm muito medo que a Igreja venha sofrer consequências exatamente da abertura excessiva que esse Papa faria, já que é de um país onde se faz apologia ao homossexualismo, né, a questão, por exemplo, da liberdade excessiva, e eles temem. Eu, na verdade, eu não acredito que saia realmente dos Estados Unidos, talvez saia realmente da Europa, exatamente da Cúria Romana. Né? Quantos são os cardeais votantes? São 118 cardeais que vão votar. 118. Mas no total nós temos no mundo 209 cardeais. Só que desses 209, a maioria já está velha, homens acima de 80 anos. E se tiver 80 anos e um dia, já não pode mais votar, já está fora do colégio dos cardeais. Então, cardeais votantes mesmo são de 118. O restante são cardeais já velhos, aposentados, doentes, totalmente afastados. E se essa informação que você viu aí, de 86, na mão do Papa, sou amigo deles e tal, então o Papa vai reeleger o seu sucessor, com certeza. E seria o italiano. Exatamente, com certeza, italiano. Inclusive tem também 2 cardeais alemães, mas como ele já foi alemão, aí ficaria um pouco inviável. Mas com certeza ele vai influenciar muito essa ala de 62 cardeais europeus. E com certeza tem tudo para dar o italiano. E com certeza quem está no topo chama-se Angelo Scola. Viu? Vou fazer uma brincadeira aqui, viu, pastor Gessé? Se os argentinos tivessem um Papa, meu Deus, ninguém aguentava mais os argentinos. Eita Deus do céu. Uma irmã ligou e pergunta: existem especulações em relação a algum filho do Papa João Paulo II? Historicamente isso é verdadeiro, Jeová Mendes? Bom, pastor, na realidade, ele antes de ser Papa, na realidade ele teve alguns casos amorosos, né? E especula-se muito de uma filha, que seria filha dele, que nasce na Polônia, em Wadowice, mas não se tem muita certeza não. Sabe que ele era um homem, antes de ser Papa, realmente ele era uma pessoa que tinha lá a sua vida particular, que foi realmente, isso já foi ventilado, né, pastor? Ah, tá bom. Então você foi antes de ser Papa. Depois que ele assumiu, a posição foi que, né, nós não podemos fazer nenhum julgamento, porque Paulo era um homem altamente experimentado e falava sobre família, sobre casamento, sobre sexo. Tinha um filho. Né? E também
a história diz que ele tinha um filho. Ao Enoque converter-se, Ben-Shaul, né, mudou totalmente. Né? Querido Carlos Castro, você está vendo aí o que está ocorrendo com a Igreja Católica e também do outro lado, mesma coisa, né? A escolha de um novo líder evangélico da Assembleia de Deus no Brasil. E você trouxe hoje aqui uma cópia da ata da convenção em 1930, que não se chamava convenção, né? Isso. Era conferência. Eu acho que conferência é um nome melhor, viu? Foi muito utilizado nos anos talvez 80, tiraram, só de porque tem a conferência. CNBB, né? Conferência Nacional, não é isso? É. Talvez tenha sido tirado. Mas eu acho que esse termo conferência é um termo mais objetivo e mais pragmático, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer para o irmão é: como é que o irmão, conhecendo todas estas decisões da igreja de 1930, né, para a situação que nós estamos assistindo hoje, você conhece bem os problemas de 1930, de que forma foram resolvidos. Eu acabei de ler aqui, é uma consciência cristã fora de série daqueles homens. E como é que você vê hoje? Boa tarde. A visão era totalmente a alma, né? A alma do cristão é que estava em foco, na verdade, a salvação, a vida. Desses 10 pastores nacionais, quem estava na frente era o Cícero Canuto de Lima. Cícero Canuto de Lima, que ele era o líder da igreja na Paraíba. Também tinha o pastor de Natal, no Rio Grande do Norte, que era o Antônio Gonzaga. E tinha mais outros pastores locais, ou seja, brasileiros, que eles se reuniram, pediram uma reunião com os missionários para tratarem de um assunto muito relevante para eles. E os rumos da igreja no Brasil trouxe uma certa preocupação para o Gunnar Vingre, porque o Gunnar Vingre viu a cobrança daqueles pastores e ele pensou que talvez houvesse um racha naquele momento, por conta da cobrança daqueles pastores. E os pastores, eles resolveram, era o Levi Petrus, da missão pentecostal sueca, que tinha enviado eles para o Brasil. E a presença do Levi Petrus, ela foi super importante naquele momento, porque Levi Petrus ele foi usado por Deus para fazer com que aquela reunião, né, convencional, em torno de um ano mais à frente, o Levi Petrus chega no país, chega no Brasil, vai para Natal, e lá em Natal acontece a reunião, e a gente trouxe aqui um pouco dessa questão da reunião. O pastor Gessé já deu uma checada aí, e que seria muito bom eu compartilhar o meu ponto de vista com aquilo que o próprio pastor Gessé já deu uma checada, para que não houvesse nenhuma situação complicada. Eles não queriam tomar qualquer medida dentro da obra sem que o pastor, que eram os líderes, que no caso eram os estrangeiros, né, eles não queriam tomar nenhuma decisão que viesse magoá-los, que viesse sair da orientação deles. Mas o que eu pude detectar aqui da ata era o coração, a alma, o coração deles aberto para o crescimento, para a unidade, para a harmonia, e não para a fragmentação, e não para a divisão, e não para a briga, a contenda. Não é? E eu vou lhe explicar por que isso aí. Porque, diferente de hoje. Por exemplo, o Gunnar Vingre, quando ele ouviu daquela reunião, ele achou que a coisa ia se fragmentar. Ele achou. Pronto, ele ficou. Essa visão aí que eu estou falando. Pronto. Então ele achou que a coisa ia se fragmentar. Porque aqueles pastores que se reuniram trouxeram os assuntos muito sérios. Né? E aí, quando o Levi Petrus chega, o Levi Petrus simplesmente toma a palavra e diz que até achava mesmo que a igreja do norte e do nordeste ficasse sob a liderança dos brasileiros, né? E ele reconheceu que o país naquele momento estava vivendo um momento de crise de identidade. Os brasileiros, 1930, estava vivendo um período muito conturbado, né? 1930 foi após a depressão de 29, né? Foi. Início do governo Getúlio Vargas. Início do governo Getúlio Vargas, né? A ditadura sendo
Aquela questão do nacionalismo ali pesou muito, né? Então, olha, às vezes quem não conhece a história, às vezes faz até mudar de sintonia, né? Mas veja como o momento, você diz uma frase agora que é muito interessante. O Brasil está vivendo um momento de nacionalização, né? O mundo saiu da depressão econômica de 1929 e o Brasil entrava na ditadura de 1930. Os missionários era quem tinha prerrogativa de mandarem nas igrejas aqui. Mas eles tiveram a visão de entender que os nacionais, os pastores nacionais, poderiam fazer e desempenhar um trabalho melhor do que o deles. Quer dizer, eles não tinham a igreja para si, são os donos da igreja. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Né? Não é interessante? Nós estamos vivendo a mesma crise atualmente. Não mais uma crise econômica, mas uma crise de identidade na religião do mundo. Né? E por incrível que pareça, há uma decisão, há uma resolução na religião mundial e há uma decisão na questão local do Brasil. Só é diferente a questão econômica. Com certeza. Aí por exemplo, quando o Levi Petrus está na reunião, que praticamente ele foi quem mais trouxe, por exemplo, a abordagem desses assuntos principais. Aí ele fala o seguinte, que ele mesmo tinha a intenção de que essas igrejas elas ficariam bem com os pastores nacionais e como essas igrejas pertenciam à missão sueca, por exemplo, templos, quantos templos existiam? 160 templos. Na época, né? 160 só na templos. Região Norte e Nordeste. Né? Norte e Nordeste. Então, se tivesse aí voltado para a questão do financeiro, eles iam querer cobrar, né, fazer alguma cobrança desses bens que pertenciam à missão sueca. Mas ele simplesmente abdicou de qualquer cobrança desses templos, deram tudo de forma sem cobrar nada, e ainda estipulou um prazo de 1 ano para que tudo isso fosse resolvido da maneira como eles tinham tratado dentro dessa reunião. Então a visão aí é o seguinte, é que você vê uma igreja tocada pelos estrangeiros, né, que vieram de fora, que eram donatários dessas igrejas, ou seja, que foi na missão deles que elas foram feitas, mas que o valor principal aí era a alma, era a vida destas pessoas, e Deus abençoou grandemente ao trabalho dos missionários, né? Que aí fica aí esse nosso primeiro tem duas perguntas aí, vindo pelo Facebook, muitos irmãos acessando, muita participação. E a primeira pergunta para a mesa é: até que ponto a escolha do novo Papa pode interferir no palco escatológico? E o irmão Fábio faz essa pergunta. E o irmão Rogério pergunta: o que será melhor para nós nessa eleição da Assembleia de Deus? Pastor Guedes, rapidinho que você está de saída, até porque você escreveu um artigo muito bom aí, está aí bombando em todo o Brasil, né? No blog do Pastor Guedes, a respeito dessa eleição. E o irmão Fábio pergunta: a escolha do novo Papa interfere no palco escatológico? E o que será melhor para nós nessa eleição assembleiana? Rapaz, Senhor, o que será melhor para nós é a eleição de um candidato que guarde a unidade da doutrina. No meu texto lá no blog, é isso que eu não falo de pessoas, tanto quanto eu falo de ideias. Então, o melhor seria, se o pastor José Wellington mantiver a sã doutrina, então ele é o melhor candidato. Se ele mantiver a unidade da igreja, ele é o melhor candidato. Se o pastor Samuel Câmara, ao ser eleito, mantiver o que ele prometeu na campanha de preservar os princípios da doutrina cristã, então ele é o melhor candidato. O que eu chamo a atenção é para as alianças que estão sendo feitas antes da eleição. Aliança, associação com Teologia da Prosperidade. Eu vou falar o nome aqui porque está lá no texto, através do senhor Silas Malafaia e sua equipe. E aliança, associação com o movimento do G12, através do Silas Câmara, Jonatas Câmara, que implantaram esse sistema do G12 lá em Manaus e em todo o estado do Amazonas. E houve uma divisão lá por causa disso. E eles, como o G12 estava muito visado, eles mudaram para GAL ou SEI. Mas é a mesma coisa, só mudou a sigla para disfarçar, eles rebatizaram. Então qual é o melhor candidato para a CGDB, perdão? Qual é o melhor candidato para os 4 anos próximos da Convenção Geral das Assembleias de Deus? Aquele
que guarde o vínculo da sã doutrina e da nossa liturgia. O Papa interfere na questão escatológica? Agora o Jeová. Pastor, Jeová Mendes. pastor, com certeza, pastor, isso é uma conjuntura que está independente das nossas vontades. Porque tudo está sujeito à chamada questão das forças motrizes da história. As forças motrizes, elas são independentes da nossa vontade. Então, o relógio de Deus, a conjuntura está empurrando tudo para essa concretização, com certeza. Pensa. Estamos já às 12 horas e 52 minutos na Grande Fortaleza. O pastor Davi Bossol está aqui, não quer falar, não sei porquê. Aconteceu alguma coisa com você? Meu filho, o que está acontecendo? Você não quer dizer nada. Hein? Não vai falar nada? No Twitter, a cantora Rosiane Ribeiro diz que está ligada no debate direto do Rio de Janeiro, que logo mais estará aqui em abril, dia 6. Ah, essa menina é uma bênção de Deus. Eu estive lá na igreja dela, que é a igreja do pastor Eliseu Menezes, e essa menina, Rosiane Ribeiro, irmãos, é a compositora de todos aqueles hinos que tem balançado o Brasil através da voz da nossa querida Cassiane. Essa senhora, casada, é uma mulher de Deus, ela vai estar conosco aí no próximo mês de abril, passará aí uns 7 dias conosco, e é uma benção. Uma senhora que consegue compor letras lindíssimas, extraídas da santa e gloriosa palavra de Deus. Rosiane, é um prazer, uma alegria tê-la como nossa ouvinte, e esperamos com muita ansiedade, senhora, seu esposo, para passar esta semana conosco aí no mês de abril. É abril, dia 6, faz o seguinte, irmã Rosiane, dia 6 sai um dia de quê? De quarta, a Santa Ceia no domingo, dia 3, olha aí. É o primeiro domingo do mês, meu filho, você não sabe, a Santa Ceia, olha aí qual é o dia que cai. Abril. Primeiro domingo, dia 3. Pronto, se puder chegar logo no primeiro domingo, aí é festa grande. De manhã, um batismo aí para mais de 1000 pessoas. O lançamento do livro e uma festa, um festaço aqui. Só começando, imagina, mais de 1000 pessoas irão ser batizadas nas águas, né? À noite, a Santa Ceia Geral. Meu Deus do céu, uma multidão aqui presente. Ok, irmã Rosiane, um abraço com a paz do Senhor. A Suna Vida também avisa que amanhã, culto da calçada, resgatando vida para Jesus, será realizado amanhã em uma casa de recuperação do Parque Luzardo, ali no Maracanã. Telefone 9917 0057. 9917 0057, os irmãos que desejarem falar com a Sunamita. Pois aí, o pastor Davi Bossol está aqui. Lembrando também que hoje, imperdível, grande culto de ensino aqui no nosso santuário, todos convocados, liderança e membresia. Vai ser demais. Esse culto está uma bênção. O senhor quer ou não quer falar? Vai lá para aquela cadeira lá, vai. Bom, estou dizendo, rapaz. Ele se empolgou com esse livro aí, que é um negócio sério, hein? Eita, rapaz. Diga alguma coisa, rapaz. Você pelo menos tem noção do que foi discutido aqui hoje? Foi falado aqui, você tem noção? Diga alguma coisa. Ele está emocionado. Olha, a toda a mesa, eu quisera que os nossos ouvintes pudessem estar em estado de espírito aqui presente, para poder ter a oportunidade de ver como a história acontece. Alguns fatos que nós não imaginávamos. O irmão Carlos Castro adquiriu um livro no ano de 1997 e sem que nós tivéssemos nenhum planejamento naquela época, nem eu ainda não estava em Fortaleza, o pastor Gessé, eu creio que ainda estava no ICOR, 97, mas já existia a livraria Betel, que era de propriedade do pastor Gessé, só que na época gerenciado e administrado por outra pessoa, que era seu sócio. Então nós não estávamos aqui ainda. Nós chegamos em 98, acho que quando a gente começou, foi 98. Eu creio que foi o ano que a gente assumiu a livraria Betel, no mês de março de 98. Eu tive contato com o pastor Gessé. Naqueles dias, eu creio que no mês de abril, ou final de março, ou começo de abril de 98, foi a primeira vez. E esse livro
o irmão Carlos Castro adquiriu lá na livraria Betel um livro que tem algumas fotos históricas, talvez algumas delas, se ainda existirem em algum arquivo particular, mas que vale a pena ser. Eu estava aqui embebecido, absorvendo alguns relatos registrados através de fotos desse livro, que é um livro que conta as histórias da Assembleia de Deus no Brasil. Eu estou juntando as pedras lá do passado, porque não se constrói o futuro, segundo os historiadores, e aqui tem dois, sem se conhecer o princípio do passado. E eu faria aí um desafio, pastor Jessé, e a mesa. Ora, para você escolher por exemplo, Jeová, um diplomata ou um grande representante do país, um presidente do tribunal, eles são sabatinados pela Casa Legislativa do país, né? São sabatinados no Senado. Já pensou se nós tivéssemos aí, com todo respeito aos dois ícones, principalmente o pastor José Wellington, que ainda deva respeito pelos seus anos de experiência, mas já pensou se a gente tivesse uma sabatina sobre quais os projetos e o que se conhece da história e o que se tem em respeito a essa própria história? Como é que eu vou representar uma instituição se eu não tiver respeito aos seus princípios primeiro? Aí uma questão a ser debatida, a ser pensada, a ser refletida para uma análise, né? Nós temos, eu volto a bater na tecla de ontem, mais de 24 mil inscritos para essa convenção, que vai ser decidida agora no mês de abril, e destes que são candidatos ou que são convencionais, quantos deles terão compromisso com o conhecimento da história da instituição que eles estão representando hoje? Como é, Jeová, que pode se respeitar uma instituição, Jeová, sem conhecer as suas histórias primeiras? Então fica aí a minha palavra última, e eu não tenho mais nada que falar, pastor. Só convidar a todos para logo mais à noite, agradecendo aí o nosso querido irmão Carlos Castro. Estamos em contagem regressiva para receber o livro do Navingra no Ceará, né? E uma tiragem especial. Eu solicitei, porque eu tenho interesse que os membros da Assembleia de Deus Canaã conheçam a sua história, a história da Assembleia de Deus do Estado do Ceará, conheça este período áureo destes gigantes da fé, que não evangelizavam por dinheiro, por conveniência, pelo poder e para o poder. Eram apaixonados pelas almas. O homem abandonar a sua terra natal, atravessar o oceano, vir para a Fortaleza, que já não era essas coisas todas. Apenas uma vila. E daí, de animal, para dentro de umas matas, chamada Santana, Lagoinha. Olha, Itapajé hoje é pequeno, imagina isso há 100 anos. Estrada carroçável. Os caminhões, nem existia, era animal mesmo. Era animal mesmo, né? Ganhavam para Jesus. Eu tive acesso ao diário dele. É um negócio assim, tão natural, tão empírico, coisa muito experimentada. Todo dia ele anotava o dia dele, as atividades. Ele começava às 5h30 da manhã. Estive no curral tomando leite mungido. Ele era americano, pastor Carlos? Ele é sueco. Sueco. O cara saiu lá da Suécia, da Europa, do clima frio, e vir para dentro de uma masmorra quente. Itapajé é um buraco. Quando está chovendo é uma beleza. No verão, só Deus. Calor, muriçoca. E amanhecia o dia. 5h30 da manhã acordei, tomei leite mungido no curral. Aí fui visitar os irmãos. Rapaz, olhe, da vida por estas pessoas, renunciou a si mesmo, né? Anulou-se. Era para ter sido um médico ou um grande
diplomático na Suécia, aí se matando, para uns infelizes hoje estarem, sabe, usufruindo das deficiências econômicas, gostou da palavra do termo? Gostei, sim, senhor. Deficiências patrimoniais e econômicas dos pobres e ficarem ricos. Vai. Pouco se lixando do que ele fez. E pouco se lixando do que ele fez. Vai pra lá. Olha O senhor disse que não ia falar, mas Olha já tá o diário falando. de hoje, pastor. O que é que tem no diário de hoje? O diário de hoje tem o seguinte: levantei-me hoje 6 horas da manhã. Não tinha vaca no curral, mas contei quanto dinheiro o culto de ontem rendeu. Quase dá para mim comprar É o diário dos Hilux. O diário dos de hoje, né? De hoje. Levantei hoje Que horas? Que horas? 6 horas da manhã. Mas, rapaz, você tá muito desatualizado, rapaz. Levantei às 9 horas, tomei um gol de café, li o jornal, e por ali fui contar se já dava para pagar a prestação da BMW, da SW4 e tanta coisa mais. Homem, hoje não é mais Da Ferrari. amor às almas. Vamos almoçar, aguardo vocês hoje à noite um grande culto aqui. Que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor.